vamos fazer uma leitura integral do texto e depois voltamos a alguns pontos principais. Nós estamos estudando a lição de número 4 do livro Jesus no Lar, intitulada A Lição da Semente. E vamos a ela. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objeto imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia, no campo de nosso Pai. Há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Meus queridos, que lição
maravilhosa. Quanto material aí, né, Gustavo, nós temos para refletir. E dessa lição que acabamos de ler, por onde poderíamos começar as nossas reflexões? Vamos dar o pontapé inicial nesse bate-bola? Vamos lá, minha amiga, vamos lá. Inicialmente, algo que chama bastante atenção é o papel da semente, né? A própria lição, a mensagem se chama a lição da semente, e aqui Jesus conseguiu sintetizar para nós, né? Jesus consegue trazer para nós por que a semente é tão importante. E de fato a gente nota que ele mesmo, no próprio Evangelho, no próprio Novo Testamento, já havia falado sobre semente. E há duas parábolas em que a semente tem um papel principal. Na verdade, a gente pode até colocar três, porque tem aquela questão do grão de mostarda, né, que a gente poderia colocar aí também, que eu acho que também tá bem vinculada à nossa mensagem de hoje. Mas existem duas parábolas vinculadas à semente. E que no Evangelho de Marcos elas aparecem muito próximas mesmo uma da outra. Que é a parábola do semeador, né, em que e é curiosíssimo porque o semeador sai a semear e apesar de nós pensarmos que ele sai com várias sementes e uma parte dessas sementes cai na beira do caminho, no solo pedregoso, no solo espinhento ou em terra boa, se lermos com atenção, vamos ver que é uma semente só e parte dessa semente cai no solo do caminho, cai no solo pedregoso, no solo espinhento e na terra boa. É uma semente. E parte dessa semente vai caindo ao longo do, do caminho, né? Ao longo que ele vai caminhando, essa parte vão caindo em determinados solos. Mas a que me chama bastante atenção para hoje é a segunda parábola. Essa às vezes é apresentada como a parábola da semente ou a parábola da semente que cresceu, e ela é curtinha, porque diz exatamente isso. O reino dos céus é o reino de Deus, né? Porque agora nós estamos no Evangelho de Marcos. O reino de Deus é como um senhor que planta uma semente e dia e noite, sem que ele percebesse, a semente vai crescendo e aí dá os seus frutos, né? Dá primeiro o ramo, depois o fruto, depois aí chega a hora da ceifa, né? Mas essa parábola ela mostra muito o que Jesus está trazendo aqui nessa mensagem de hoje, que é a força da semente, de poder crescer, ainda que, como é dito na parábola, ressaltado na parábola, nós não saibamos como. E por que isso é relevante? Né? Porque quem vai explicar esse sem saber como é Paulo. Porque Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E claro que essa é uma ideia que a gente pode desenvolver aqui, né, e tudo. Acho que até seria bacana, assim, para a gente poder avançar, mas como só para a gente poder amarrar uma primeira fala, né, concluir aqui uma primeira fala, o que o Paulo está dizendo é que o crescimento da semente vem de Deus, por isso que ninguém interrompe esse crescimento. Por isso que não é possível pausar esse crescimento. Por menor, por minúscula que seja a semente, quem vai dar o crescimento a ela é Deus. E aí Jesus ressaltou algo aqui que é significativo, embora o solo atenda às demandas nutricionais da semente, ela sobe, ansiando a luz. Né? Ela avança, ela não se contenta, né, com o que está posto ali já, né? Ela anseia a luz. E isso é muito significativo, porque nós podemos pensar essa semente como uma ideia, como Jesus está tratando aqui, como o reino de Deus.
E essa semente, ela irá germinar em todos, em todos. Isso é algo confirmado pela doutrina espírita, mas que a gente percebe aqui que já está no Novo Testamento, já está na fala do Cristo. Em todos essa semente vai germinar, porque esse crescimento vem de Deus. E por outro lado, né, para a gente poder fechar aqui, algo que eu acho que é digno de nota: se o crescimento vem de Deus, ele não vem da nossa parte, ele não vem do nosso intento, do nosso. Não, a gente vai semear, e esse crescimento vai vir de Deus. Então, se eu pudesse sintetizar, né, essa seria uma lição da semente, ou uma das, né, das lições da semente, que é sempre, sempre, sempre vai germinar. A gente só não sabe quando, né? Mas há uma profunda lição aqui da busca pela luz, que é a nossa busca, né? É a busca de todos nós. Ainda que inconsciente, ou ainda que sem uma real intenção, o ser humano sempre, sempre está buscando ascender, né? Olha, Gustavo e amigos, né, assim, que alegria partilhar esse momento, porque, assim, o evangelho é algo maravilhoso, né, que esclarece tantas das nossas dúvidas e das nossas indagações, e ainda o evangelho, ele ressalta essa luz divina que existe em nós. Quando Jesus começa a falar ali, né, com aqueles ouvintes, ele traça o panorama das condições terrenas, né. Ele fala da dificuldade, ele fala da injustiça, do sofrimento, inclusive ele fala até que no próprio templo existia, né, a vaidade e o orgulho nos ricos e até a revolta nos pobres. Então, é como se Jesus estivesse falando assim: "Olha, eu sei que estar em um mundo material, vivenciar as experiências nessa veste de carne não é fácil, é um grande desafio, mas, né, porque às vezes nós nos prendemos nas dificuldades, nós nos atemos a elas e esquecemos do potencial divino que existe em nós. Então, Jesus está a todo momento lembrando desse potencial divino que existe em nós, e aí ele começa, né. Eu até pensei, Gustavo, quando você trouxe a parábola do semeador, a parábola da semente que cresce, que só tem lá no Evangelho de Marcos, a parábola do grão de mostarda, eu até pensei, essa daqui poderia ser uma outra parábola, né, em que o reino dos céus é comparado com essa força da semente, essa semente que busca pela luz, e nessa jornada de buscar a luz, vivencia toda sorte de desafios. E desafios relacionados à materialidade. Será que nós poderíamos pensar assim, Gustavo? E eu gostaria de ouvir um pouquinho você, acerca disso. Que quando a semente está no interior do solo, ali sob o peso da terra, sob os germes que, os vermes que habitam, né, o interior da terra, o lamaçal que muitas vezes também, pode até, assim, estar presente ali na vida daquela semente, que esses desafios dentro do solo, poderíamos muitas vezes comparar esses desafios da materialidade, né, sobreviver no corpo material, passar pela enfermidade, pela sobrevivência, e tantos desafios que nós enfrentamos enquanto encarnados. Mas nós temos aí, somos dotados de um eu falo assim, né, que é um tropismo divino, né, porque, a planta, ela rompe a superfície do solo e cresce em direção à luz, e esse fenômeno se chama tropismo na biologia. Mas nós trazemos esse tropismo divino que permite que nós transcendamos as dificuldades, as questões da materialidade, busquemos um algo mais.
porque apenas a satisfação ou a resolução das questões da materialidade não são suficientes para o nosso espírito imortal e que tem potencialidades a serem desenvolvidas. Você acha que essa questão, quando você nos trouxe muito bem, lembrando o apóstolo Paulo, né, que o crescimento vem de Deus, esse crescimento seria essa centelha divina que nós, querendo ou não querendo, um dia essa centelha ela vai frutificar. Será que poderíamos caminhar o nosso raciocínio para essa direção? Eu acredito que sim, acredito que poderíamos, né? E adicionar aí também as próprias questões morais, né? Porque quando Kardec vai fazer a escala espírita e ele vai colocar a característica geral dos espíritos das ordens, né, de terceira, segunda e depois primeira ordem, a primeira característica geral que ele coloca é a relação daquela ordem com a matéria, né, demonstrando que há uma ligação direta entre a influência que a matéria exerce naquele espírito e a evolução desse espírito, o grau evolutivo dele, né? Também isso é confirmado lá na questão de número 11, quando depois, na questão 10, Kardec pergunta se a gente pode compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos respondem que não, que falta um sentido para isso. E aí, a questão 11, será dada ao homem um dia, né, compreender Deus, e aí os espíritos falam que sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria, ele o verá e compreenderá. Então, há uma relação muito direta com o peso que a matéria exerce sobre aquele espírito e a sua evolução moral, né? O que nos permitiria, assim, como um paralelo, né, mas não como uma coisa direta, mas nos permitiria dizer a maneira como a gente se relaciona com a matéria diz muito da nossa questão moral. Evoluir é desmaterializar-se, né? Por consequência aí. Então tudo isso vem para abafar esse crescimento divino, né? Essa centelha divina, como você bem colocou, que a gente pode pensar que essa é a semente, né? É a centelha divina que está dentro de nós, é esse reino de Deus, porque e que a gente mais crescidos poderíamos pensar na consciência, né? Que é essa consciência que vai reger as nossas ações, os nossos pensamentos, né, de acordo com a lei, né, num espírito mais purificado. Essa consciência ela rege esse espírito, né, ela é através dela que o espírito se orienta verdadeiramente. Mas até lá nós temos esses embates, né, essas dificuldades. E aí o que Jesus é interessante que Jesus tenha comparado a semente com a ideia do reino de Deus, porque então a gente vai confirmar, né, o que os espíritos sempre dizem. O progresso, você pode atrapalhar ele, você pode dificultar, mas você não pode parar, porque o progresso ele acontece, né? O espírito vai progredir, o espírito vai aprimorar. A única questão é que, como diz um amigo meu, nós somos árvores com livre arbítrio, né? Então a gente pode escolher aí alguns caminhos mais difíceis, mas certamente haveremos de crescer e de aprimorar. Então acho que é uma ideia muito boa que tudo isso que Jesus pontuou aí como dificuldades, né, como problemas, a gente vê que está nessa relação nossa com a matéria. E a relação com a matéria, ela só é problemática não porque a matéria é má, mas porque o nosso coração não é puro ainda. Então aí a gente contamina, a gente torna impuro tudo que é puro, que vem de Deus, né? Então a matéria é maravilhosa, a matéria é o nosso meio de ação, é o nosso meio de evolução, né? Mas a nossa relação com ela vai ficando um pouquinho mais difícil por causa mesmo dessas questões morais. Então é isso que está abafando, prendendo a semente, dificultando o seu crescimento, mas não impedindo, graças a Deus. Graças a Deus, né, que apesar de
todas essas dificuldades dos espinhos, das pedras, das impurezas do solo, né, essa semente, eu falo, essa brava guerreira, ela faz todos os esforços para romper a superfície do solo e crescer com uma luz. Quando nós pensamos nesse tropismo, né, divino que está em nós, seria aquilo que você disse muito bem. Seria aquele momento em que despertamos a consciência para a nossa verdadeira realidade e nos conectamos de alguma forma com a essência divina que existe em nós, porque existem sementes que às vezes estão ali no solo e ficam improdutivas, mas existem outras que, se encontram em franca produção. Então, eu gostaria de voltar aqui num trechinho do texto. É que eu estou com o livro e estou com o texto. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, só para a gente poder compartilhar com os amigos, mas se eu não conseguir achar aqui, eu leio, porque a hora que a gente muda, ó, eu vou ler aqui para não eu às vezes eu fico um pouquinho, acho que eu tô, sabe que é maldade. Vamos compartilhar aqui. E aí, se eu não achar, vai estar nesse trechinho. Ó, aqui, ó. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro, achei aqui, ó, o reencontro, essa parte, o reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Gustavo e amigos, nós poderíamos dizer que esse comportamento dessa semente, né, que busca por essa luz divina a todo instante, pode ser comparada a nosso despertar da consciência para Deus e para uma realidade muito maior que nos circunda. Por isso que quando nós, lembramos, né, que aquele que entra em contato com o evangelho, se verdadeiramente se identifica com as lições de Jesus, não pode mais ser a mesma criatura. Nós poderíamos partir desse ponto de vista para explicar ou tentar compreender por que alguns são perseverantes e imbatíveis nesse caminho do progresso, buscando essa aproximação com o Criador, enquanto outros não, né? Às vezes avança um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, depois volta um pouquinho, como diria aquela propaganda de passagens aéreas. Pois é, minha amiga, isso é muito interessante, né? Eu fico pensando, eu gosto muito de matemática, né? E, e aí, assim, existem funções no mapa mesmo, x, y, né? Naquele plano cartesiano, existem funções que têm crescimento muito rápido, né? Então, se nós pensarmos funções como 2 elevado a x, 3 elevado a x, são funções que elas têm um crescimento, assim, e é muito curioso como que o comportamento dessas funções, porque
Você vai jogando valores ali e elas vão crescendo devagarzinho, devagarzinho, de repente elas crescem e quando elas começam a crescer, elas vão para o infinito muito rápido, né? As chamadas funções exponenciais. Eu acredito que nós somos esse tipo de função, né? Alguns aí com um índice maior, outros menor, mas todos vamos caminhar para esse infinito, né? Porque é, essa função exponencial, ela só cai o valor, né, ao longo do tempo, quando o índice é menor que um. Como todos nós somos maiores que um, ele vai subir. Mas eu gosto muito de fazer essas relações, assim, né, por gostar muito da área e por perceber que a característica maior dessa função exponencial é que você vai aumentando o x e às vezes nem sempre você vai vendo valores, diferenças muito grandes, né? Então, demora para essa função crescer, mas a hora que ela começa a crescer, ela tende ao infinito muito rapidamente, né? E então, o que Jesus está propondo aqui é que a hora que a gente começa a fazer esse movimento de despertar da consciência, no começo ele é muito difícil, é muito penoso, e é mesmo, porque a gente vai cada dia tendo que lutar novas lutas, outros embates consigo mesmo, né? E aquilo vai, existe uma força muito grande, como Emmanuel vai dizer no Fonte Viva, né? São milênios de treva contra a luz nascente. Então, é esse X inicial aí, né? Da função exponencial. Mas a hora que a gente coloca esse carro em movimento, né? É por isso que se diz que as marchas menores são as mais fortes, porque elas são as que põem o carro em movimento, mas depois são marchas mais fracas, porque o carro já está em movimento. A tendência de quem está em movimento é permanecer em movimento, né? Então começa a virar uma tendência do espírito de agir, de trabalhar, de servir, de aprimorar, porque começou a ir para o infinito, né? Começou a tender ao infinito, e aí isso naturalmente vai facilitando, né? Algo que Leon Denis vai dizer, o hábito do bem facilita a sua prática, e é o que Jesus está colocando aqui. Algo que eu acho muito interessante dessa fala de Jesus é que quem vai se dispondo verdadeiramente a trabalhar, a servir, a aprimorar, vai descobrindo a alegria desse encontro com Deus. E é isso que vira combustível para continuar. E por que eu estou ressaltando isso? Porque deve ficar um alerta para nós. No meu trabalho, no que eu estou fazendo, eu estou encontrando Deus? Esse está sendo um momento de encontro? Porque se não tiver, não é que eu preciso parar o trabalho. Não, eu preciso repensar a minha postura nesse trabalho. Como é que eu estou lidando com esse trabalho? Porque às vezes a gente põe o peso da obrigação tão forte, mas tão pesado, que a gente perde o encontro com Deus ali. Uma oportunidade que seria de encontro não vira. Então, o que vai movimentar a nossa energia nesse trabalho é perceber que isso e aí eu achei uma expressão aqui fantástica, que é o herdeiro, né? É o herdeiro do encontro com Deus. Ou seja, nós vamos encontrar Deus por herança. Não é por mérito, não é por recompensa, é por herança. É algo que já está destinado. Nós vamos encontrar. E isso será feito em cada oportunidade que a gente tiver de trabalhar, em cada oportunidade que nós tivermos de aprimorar, de servir. Porque esse é o momento em que a gente vai tirando detritos do solo, né? Para que a semente possa ir crescendo cada vez mais forte. Você sabe que nesse despertar da nossa consciência para o divino que existe em nós e para o divino que está ao nosso redor, eu me lembrei, da parábola, do filho pródigo, né, porque, de uma certa forma, o filho pródigo, ele se desconectou
todo o amor divino, né, aquele pai endereçava ali todo o amor, todo o carinho, e ele se desconectou. E começou, vamos dizer assim, né, direcionar o as suas potencialidades para outras coisas, as coisas relacionadas à materialidade, até que chega aquele momento que ele cai em si e faz essa conexão novamente com esse pai, reconhece a grandiosidade, a amorosidade daquele pai, a generosidade, né, e faz esse caminho de volta. Então, quando nós, verdadeiramente nos conectamos com essa essência divina que existe em nós, e aí, como você muito bem disse, né, somos herdeiros, né, essa herança legítima que nos foi depositada aqui em forma de semente, quando nós conseguimos fazer essa conexão, nós ficamos seguros dos nossos das nossas responsabilidades e dos nossos objetivos, então nós caminhamos firmes naquela direção, não é, porque nada nos confunde. Podem vir, né, a influ eles não, vão ceder às seduções das flores do jardim, né, porque as flores embelezam e que às vezes podem distrair ali do caminho, mas quando nós fazemos essa conexão, nós ficamos firmes no caminho do bem, nada nos detém. Pode vir a tempestade, pode vir o sol quente, pode vir a aridez, né, o mar alto que se levanta em nossas vidas, as turbulências. O nosso objetivo é certo e o nosso objetivo é claro. Mas muitas vezes, Gustavo e amigos, né, nós ainda não trazemos essa firmeza no coração. É como você nos lembrou da parábola do semeador, e você disse uma coisa essencial: a semente era a mesma, não eram diversos tipos de semente, a semente era a mesma. O que era diferente? Os tipos de solo. Por isso que alguns teólogos, né, alguns estudiosos falam que essa parábola do semeador até poderia ser chamada de a parábola dos tipos de solo. Eles dizem: "Será que o foco está na semente, no semeador ou no solo?", né. É muito interessante a gente ler essas pessoas que se dedicam a uma interpretação mais profunda. Então, o que que acontece? Os solos são diferentes. A receptividade a essa semente é um pouquinho diferente. E muitas vezes nós, né, enquanto solos pedregoso, solos à beira do caminho, solo espinhoso, às vezes até a boa terra, nós nos movimentamos na direção, para que essa semente ela tenha uma produção mais ativa, mas às vezes nós deixamos essa sementinha lá quietinha, né, e não estimulamos a sua germinação, o seu crescimento e assim por diante. E é isso que Pedro vai dizer aqui, né, nessa passagem em que deixa eu achar aqui, ó, vou compartilhar aqui. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: "Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam?" Aí Jesus responde: "Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência
para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. E aí Jesus, então, silencia, né, e parte, daquele lugar. Gustavo e amigos. Que reflexões maravilhosas, né, porque Deus nos dá toda a condição para que essa semente germine, e ainda se ela não germinar, Ele promove outras condições para que ela, continue essa marcha, né, porque a sua marcha é o crescimento em direção à luz, assim como nós todos estamos caminhando nessa direção, não é mesmo? Minha amiga, e eu achei a pergunta do Simão, eu confesso que numa primeira leitura, né, porque às vezes a gente lê rápido, eu falei assim, não entendi a pergunta do Simão. O que, e aí depois o Ney Lúcio ainda diz que Jesus esboçou um sorriso, né? Jesus ficou feliz. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo, né? Mas é porque, no primeiro momento, eu pensei assim, Jesus está falando de semente, de árvore, né? Por que o Pedro perguntou de quem, quem tem o princípio da caridade não pratica, né? E, e aí é porque, assim, o que me ocorreu é porque Jesus fala da árvore e dos seus frutos, e é aquela passagem que Jesus fala: olha, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos, né? E aí Pedro está perguntando assim: e aquela que não virou árvore? Né? Não é nem bom nem ruim, assim, não virou nada. Né? Ficou. O que acontece? Porque nós vamos ver Emmanuel interpretar essa questão dos frutos, e ele vai dizer que os frutos são as nossas ações, né? É claro que é muito delicado você pensar assim, qual é o fruto, o que é um fruto mau? Aí fala assim, é um fruto que envenena. Falo, mas para algum ele é alimento. Para alguém ele é alimento, para o outro vai ser venenoso. Então o que é um fruto mau? Bom, o fruto mau é um fruto que está inadequado. Ele está num lugar que ele não deveria estar. Então a minha ação, se ela é para o bem, ela é para todos. Ela é pensando em todos, né? O que é uma ação má? É uma ação que está contemplando um ou só alguns, e não todos. Essa é a ação má. Então, uma pessoa fez um mal. Aí isso aí, por que ela fez um mal? Ela fez um mal para alguém. Ela achou que para ela era um bem. Isso é um fruto. É um fruto ruim. É um fruto que causou mal para alguém, né? Então, o Simão está perguntando da figueira seca. Daquela figueira que tem folha, mas não tem fruto. Simão está perguntando daquela pessoa que tem aparência de bondade, mas não é boa. Ela tem tudo para ser frutífera e os frutos serem bons, mas ela escolheu não dar fruto nenhum. Não é nem dar um mau fruto, é dar fruto nenhum. Aí Jesus fala: olha, essas são sementes que dormem. Elas estão dormindo ainda, elas estão apagadas, né? E aí, acho que teve muitas coisas aqui, né, que Jesus fala, mas tem uma que me chamou a atenção, o finalzinho, né? Auxiliemo-las com amor e prossigamos. Por quê? Nós, às vezes, ficamos parados criticando a semente que não nasceu. Né? E aí Jesus está aqui dizendo, olha, vamos auxiliar essas também. Não só as que deram mau fruto, não só os que estão perdidos no mundo, mas aqueles que vivem apenas existindo, né, sem experimentar a vida propriamente dita. Nós também devemos auxiliar eles. Por quê? Tem algo de fundamental
que nos compete a todos o entendimento é que, e Emmanuel vai ressaltar isso lá no Pensamento e Vida, no último capítulo, falando do amor, é que o amor, ele é para todos. E a maneira de provar que o meu amor é amor e não interesse é se ele for para todos. Porque enquanto o meu amor for para alguns, aí na verdade ele não é amor ao outro, ele é amor a mim mesmo. Porque enquanto o meu amor é para alguns, esse é um amor que na verdade se volta para o que eu sinto na presença desses alguns. Mas o meu amor ser para todos, ser para os que dão mau fruto, dão bom fruto e não dão fruto nenhum. O meu amor é para todos. Por quê? Porque esse é o meu fruto. Esse é o fruto que eu estou sendo convidado a dar. Eu estou sendo convidado a gerar para o mundo. E aí, volto lá numa fala inicial de Jesus. Sem perceber, esses dão frutos de esperança, de bom ânimo, de fé, de amor, de paz. Sem perceber, porque é natural. Não está direcionado. Ah, eu só dou fruto para quem for espírita. E quem não for espírita, aí eu excomungo, né? Não, é, é espontâneo, né? E aí nós somos, então, convidados a desenvolver esse, esse tipo de fruto. E aí, por isso que Jesus fala, né? Auxiliemo-las com amor e prossigamos. Por quê? Porque a minha tarefa não é a do outro não é a minha. Então eu vou auxiliar ele e vou seguir adiante. Porque eu não vou ficar travado. Eu não vou ficar travado no outro. Eu vou ajudar ele e seguir adiante, né? E, e isso com bom sentimento, com boa intenção, para que a gente consiga também se desenvolver, né? Então, eu achei muito interessante a pergunta do Simão, porque ele está falando da pessoa morna. Ele está falando da pessoa morna, que ela não é nem quente nem fria. Ela nem faz o bem nem o mal, ela é morna. E aí, e aí essas talvez sejam mais problemáticas. Kardec, na escala espírita, fala dos espíritos neutros. Esse talvez seja mais difícil. Porque o que faz o mal, a lei de causa e efeito vem, corrige ele, bate tudo. Agora, aquele que é morno, ele nem é tão provocado para mudar e nem tem tanta força para fazer o bem, né? Então, temos que ter mais atenção ainda nos momentos ou nas áreas da nossa vida em que nós somos mornos. Porque ali talvez seja o ponto mais difícil da nossa evolução, né? Onde a gente vai gastar mais tempo. E aí Jesus diz mais ou menos isso, né? Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Então, cabe aí o nosso esforço de nos movimentar no bem, né? Para não ficar estagnado. Nossa, Gustavo, que, assim, reflexão linda que você trouxe acerca dessa pergunta do Simão Pedro, né? Porque o que acontece? Nós podemos ali, eu não tinha chegado a essa reflexão, né? Que seriam aqueles que estão improdutivos nessa seara divina, né? Nessa grande terra em que Jesus cultiva o solo dos nossos corações como um divino jardineiro ali, e nós permanecemos sem essa produção. E uma coisa que nos chama atenção, quando você nos disse, você nos lembrou destacou essa parte final, né? Auxiliemos-las com amor e prossigamos, mirando sempre à frente. Eu falo que muitas vezes, e eu digo, Gustavo e amigos, porque eu já estive nessa posição, muitas vezes nós queremos tomar o papel, né, sem percebermos de Deus, né, e queremos agir sobre a vida daquela pessoa, ou assim, almejando que a justiça divina
atue, e como muitas vezes não sabemos como a justiça divina atua, porque nós temos os nossos métodos ainda primitivos, né, em que resolvíamos as questões com as próprias mãos, aquela autotutela, nós queremos muitas vezes impor ou forçar as pessoas a determinadas atitudes para as quais elas ainda não despertaram as suas consciências. Então, Jesus está dizendo aqui: olha, auxilie, né, essas criaturas, mas prossiga. Por quê? Porque tem toda uma justiça divina que cuidará do despertar dessas consciências. Não somos nós que vamos ali à força sacudir e chacoalhar para ver se elas despertam. Uma época da minha vida, eu era facilitadora da Mocidade Espírita. E havia, né, uma jovem dentro da nossa família aqui, e que não queria saber nada de espiritismo, nem de religião, nem de nada. E um dia eu queria, né, tanto que essa criatura despertasse o seu olhar para o Evangelho de Jesus. Se ainda não fosse espírita, não tinha problema, mas essa conexão com o alto, e um dia eu, assim, né, falei, nossa, mas quando eu vou na mocidade, os jovens escutam o que eu falo, e você, eu não posso falar nada que você já não quer ouvir. E comecei, né? Aquilo que uma pessoa não deve fazer, eu fiz. Aí eu só vejo meu pai fazendo assim, né? Menos, Michele, menos. Aí eu parei de falar, porque eu já percebi que eu estava ali exagerando, a pessoa saiu, né? Aí meu pai falou assim, minha filha, todo mundo tem o seu tempo de despertar. Você teve o seu também. Agora você está aí trabalhando na causa espírita, mas já em momentos não muito distantes, você teve o tempo que também não queria. Respeite o tempo de despertar de cada um, porque isso Deus cuidará. E foi, Gustavo e amigos, assim, uma das maiores lições que eu pude presenciar e vivenciar. E tem muito a ver com isso, porque aí nós queremos, então, forçar o crescimento de uma semente que está adormecida. E é claro que nós podemos, sim, aconselhar, pontuar, ponderar, apontar caminhos, mas nós não conseguimos impor. Porque se impusermos, vai chegar um momento que a pessoa está ali, presente por obrigação em um trabalho, mas com o passar do tempo, ela mesma acaba caminhando para outra direção. Então, meus queridos, é preciso também a maturidade de nossa parte. Nós poderíamos, Gustavo, pensar assim, que a nós compete trabalhar pela expansão dessa centelha divina dentro de nós. E a expansão dessa centelha divina, ela se refletirá em ações de bem comum, porque como você muito bem disse, né, o mal seria aquela ação apenas voltada para os nossos interesses pessoais, em detrimento do interesse ou até prejudicando o outro. Então, que nós nos preocupemos com esse desenvolvimento, com essa ação que nos conecta a Deus e que se reflete em ações de amor verdadeiro, amor sincero, e que aqueles que ainda não despertaram, nós possamos endereçar o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso incentivo, mas não a nossa imposição, mas não o autoritarismo, que nós saibamos compreendê-los, mas também que tenhamos a certeza de que o Pai cuida de tudo. E como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá, né? Que se tiver 100 ovelhas, aquela que se desgarrar, ele vai lá buscar, porque quer dizer, o Pai é amor.
E você disse uma coisa muito importante: o amor é para todos. E por isso, ninguém escapa ao olhar justo e atento de Deus. Não é isso mesmo, meu amigo? Eu vou colocar aqui o comentário do Aldo. E depois eu passo para você, para suas ponderações finais e para nós finalizarmos. E aí, quando você, depois fizer as suas considerações finais, se você puder, né, dar sequência com uma prece para encerrarmos esse momento. O Aldo coloca assim: se com a paciência semearmos o amor, a fé, será o fruto generoso da humildade que alimentará o nosso espírito. Eu penso que, às vezes, nesse imediatismo da vida, em que os aplicativos de mensagem nos trazem respostas instantâneas, estamos vivendo um momento também de grande ansiedade, porque mal despertamos a consciência para as realidades da existência e já queremos dar saltos quânticos na nossa evolução, né? E aí, quando o Aldo nos traz que, com paciência, né? Então, também é preciso não desistirmos de nós mesmos, porque, como você disse no começo, quando o carro está parado e ele vai começar a entrar em movimento, aqueles primeiros movimentos são mais difíceis. E quantas vezes nós acabamos desistindo nesses primeiros momentos, não é mesmo, Gustavo? É, isso aí, minha amiga. Esses movimentos iniciais, né? Esse início aí de toda atividade, né? Ele requer de nós um pouco mais de concentração, né? De dedicação mesmo. Não que depois a gente entra no automatismo, não é isso. Mas depois a gente vai. Aquilo vai fazendo parte de nós, né? Então é aí que entra a fala do Leon Denis que nós citamos anteriormente, né? Fica mais fácil porque isso começa a fazer realmente parte de nós, né? Enquanto não faz, é sempre aquele esforço, né, de poder adaptar às vezes as nossas vontades, os nossos desejos, né? E depois não, depois vai entrando ali como algo muito natural. E o comentário do Aldo realmente, né, é uma coisa muito pertinente, assim, a paciência, o amor gerando fé, né, e a humildade no meio disso aí tudo, é essencial para que a gente consiga compreender que a única parte do nosso ser que se chateia e se desanima com os nossos erros é o nosso orgulho. A única parte nossa que fica frustrada com os nossos erros é o nosso orgulho. E aí a gente pode medir o tamanho do nosso orgulho mediante o tamanho da nossa frustração perante os nossos erros, né? Porque o erro é extremamente pedagógico, né? Errar não é desprezar a, a centelha divina, né? Errar é descobrir-se. Quem erra ganha uma chance de se descobrir, né? E, portanto, não há nenhum mal aqui. O mal é permanecer no erro, né? Aí já é uma questão deliberada e voluntária, e aí é outra questão. Mas errar é natural e, portanto, nos cabe com paciência e amor, humildade e fé, seguir adiante para corrigir, né, o nosso erro, agradecendo a Deus a oportunidade que Deus é tão bom, mas tão bom conosco, que Ele nos dá as oportunidades de corrigir a nossa falta. Ele não pode, como diz o Chico, né? Ele não pode pôr a gente lá no tempo de novo, não dá para voltar atrás, mas ele nos dá novas possibilidades de recomeço, né? Exatamente. Recomeçar é sempre preciso, conhecer-se, perdoar-se, perdoar o outro,
Mas o mais importante de tudo é sempre estar disposto ao aprendizado. Quantas vezes nós ficamos tristes, né? E como você disse, muitas vezes chateados com os nossos erros, mas é aquele orgulho, né, que não admite, nossa, mas como eu estudando o evangelho faço uma coisa dessas, né? Porque como eu pude cometer tal atitude, como eu insisto nos mesmos, né, nas mesmas ações, mas no começo, como diz Emmanuel, né, a disciplina que antecede a espontaneidade. Nós precisamos ficar atentos, ficar vigilantes, né, para saber o que evitar. E quando estivermos firmes, aquele reino divino já edificado, com um pouco mais de força dentro de nós, aí nós espontaneamente seremos como esses, né, aqui, que sabem o seu foco e nada os desviam do caminho reto. Gustavo, querido, a nossa gratidão por sua presença serena, por seus conhecimentos, todos aqui agradecendo a sua participação, aqui a Cosmerina dizendo gratidão, né, irmão, por tanto ensinamento, todos aqui muito felizes, acredito que nós vamos sair daqui com bastante material para refletirmos durante a semana de como estamos utilizando esse potencial divino que está aqui, né? Se estamos deixando que esse potencial fique voltado apenas para as questões da materialidade, ou se estamos conseguindo romper, né, essas barreiras e começar a direcionar o nosso olhar, as nossas ações, os nossos pensamentos em direção a essa luz. Então, que possamos refletir e vamos em frente. E agora é com você, meu amigo querido, e mais uma vez agradecendo a todos os amigos do chat e que tenhamos outras oportunidades para refletir sobre esse Evangelho do Mestre que tanto nos ensina, nos esclarece e nos consola. Sim, seja. Eu agradeço as palavras de carinho, né, de todos os amigos aí do chat, ao convite, minha amiga, a confiança, e pela live, né, por essa possibilidade de refletirmos juntos, de compartilharmos esses pensamentos em torno do Evangelho, que é sempre muito bom. Mandar um beijo aqui para minha companheira, Ana Cláudia, mais uma vez, cumprimentar minha mãe Adriana, que segue aí conosco, e cumprimentar todas as mães, né, que da live, que estarão depois também assistindo. Vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, uma vez mais te agradecemos a oportunidade de refletirmos, de aprendermos com as tuas palavras, com o teu ensino. Pedimos ainda, Jesus, que o Senhor nos ajude perante as dificuldades do caminho, para que saibamos confiar no tempo divino, confiar na força da semente que está lançada em nós, confiar nas nossas possibilidades de progresso, de aprimoramento, de renovação e de crescimento. Agradecemos a todos aqueles que cruzaram o nosso caminho na posição de semeadores, por vezes semeando paz, harmonia, felicidade e amor, e vezes outras semeando os desafios, as dificuldades, às quais também agradecemos, porque todas elas representam para nós oportunidades únicas
de fortalecimento e de aprimoramento. Que o Senhor nos ajude, Jesus, mas também que nós saibamos fortalecer a nossa vontade e a nossa paciência, a fim de que saibamos cumprir o tempo de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e conduza sempre. Que assim seja.